PowerPoint, mas para colocar no Moodle, o Moodle não reconhece arquivo PowerPoint. Você teria que baixar para o teu computador, que pode ser também. Mas a gente tem preferência de colocar, enfim, no Moodle, arquivo em PDF. Então, ele só não vai ter as animações que a gente vai fazendo aqui, mas já estou salvando aqui como PDF. Ok. E já vou lá para o ambiente para colocar lá no material de apoio. Ok, estou aqui na abinha de material de apoio. E vamos carregar o arquivo aqui que eu acabei de gerar para o Moodle. Mas para isso eu preciso estar com a minha edição do Moodle ativada. Estou fazendo coisas aqui no Moodle que você não está enxergando, mas eu estou falando. Ok, já está lá. Agora vamos colocar de um jeito que vocês todos acessem facilmente. Notas de aula. Pronto. Já acabei de colocar, ele vai estar então lá na aba, no tópico materiais de apoio, dentro dele, notas de aula, é o último item das notas de aula, tá? Já está lá então. Só que aqui, com vocês, eu vou compartilhar o meu PowerPoint. Que é este daqui. Pronto. Então, esse é o meu PowerPoint. Vou colocar aqui no modo de apresentação. E aí, vamos lembrar aqui até onde nós já tínhamos ido. Eu acho que foi até a questão... Será que foi até a questão 7? Alguém lembra para falar para a gente? Acho que essa questão 6 do gráfico a gente tinha discutido, sim. Acho que sim, acho que tinha ido até essa 7 aqui, que nós estávamos discutindo a diferença entre um fenômeno que realmente acontece, que é o decaimento alfa, desde o urânio 238, e uma sequência de hipotéticos decaimentos de nêutron, próton, nêutron, próton, para chegar numa conclusão que aparece aqui uma questão de energia negativa, indicando que, na verdade, esse não é um processo espontâneo, e etc. e tal. Então, acho que seria agora a questão 8. É isso mesmo, gente? Vocês se lembram? Oi, Liliana, é isso, né? É isso. Tá bom. Estamos na 8. Vale aquela pergunta. Alguém da semana passada para esta tentou trabalhar mais aí nessa lista, do 8 em diante? Só 8. Só o 8. E bateu com a resolução, com o gabarito? A 8 e a 10. Duas mais. Bateu com o gabarito, a 8 e a 10, Liliane? Não, com o valor que está equivocado. O urânio você colocou como sendo 2350439 e na verdade é 29. Ah, tá. Até que chegar nela a gente conversa. É Tá na bom. 10. Tá? Tá bom. Tá. O Jorge ia falar alguma coisa? Tentou fazer, Jorge? Tentei, professor, mas não consegui resolver. Eu consegui só a letra A da 9 e trabalhei bastante, mas não A consegui. letra A 9, cara. Foi mal. Tá. Wellington, Matheus, Guilherme, chegaram a trabalhar nessa lista? Guilherme não. Wellington não.
Matheus, não. Então, gente, é aquela coisa, né? Puxão de orelha. Ensino remoto, no presencial já é, no ensino remoto isso é mais gritante, tá? Então, a partir de agosto, que vai começar a ter isso, vai ser muito importante que vocês tentem se. A Ingrid, eu não também, lógico, mas você nem sabia, né, Ingrid? Eu não estava participando aqui das atividades ainda. Mas é muito importante que vocês tentem estudar, né? Enfim, realizar as atividades aí, porque senão a coisa vai complicar. Por enquanto é só a nossa, mas a partir de agosto vai começar todas por ensino remoto, então já viu, né? Bom, 8. A 8 diz o seguinte: os núcleos muito pesados são os mais sujeitos ao decaimento alfa. Ok? Assim, por exemplo, o isótopo mais estável do urânio, ou urânio 238, decai por alfa com uma meia-vida de 4,5 milhões de anos. Outros nuclídeos que sofrem o mesmo tipo de decaimento são o plutônio, o isótopo mais estável do plutônio, o plutônio 244, com uma meia-vida de 8 vezes 10 a 7 anos, e o que é o CM mesmo? Cádmio, é isso? Ah, não, tá aqui, cúrio. O cúrio, isótopo 248, com uma meia-vida de 3,4 vezes a quinta anos. Em um intervalo de tempo no qual metade dos átomos de uma amostra de urânio decai, que fração dos átomos resta em amostras de plutônio e de cúrio? Então, esta é a pergunta aí que está feita. Deixa eu fechar uma coisa aqui. E aí? Ok, não... Ah, não, a Liliane disse que a 8 fez e bateu com o resultado. Ou é essa que tem problema, Liliane? Não, essa bateu. Essa bateu, né? Usando da minha honestidade, eu vou ter que revelar que eu Você foi lá na internet e buscou. isso e achei. Certo, E eu então... entendi a resolução, mas é claro que não foi um pensamento original meu. Tá. Mas está feito, está feito. Então tá. Então, antes da Liliane falar pra gente o que ela fez, vamos lá. O Jorge que disse que tentou fazer, certo? Mas não conseguiu. Então vamos naquele exercício nosso que a gente estava fazendo na semana passada. Professor, Se você... Oi. Deixa eu fazer um parênteses, por favor. Fala. Você sabe que a minha grande dificuldade, na verdade, aqui está sendo o seguinte. É o que nós já discutimos um pouquinho na aula passada. O entendimento do problema. O que o cara pede, professor? Isso. Às vezes, você começa a ler e começa... Quer dizer, você começa a ler e já começa a pensar como é que você vai aplicar aí. O que você vai aplicar a esse problema para resolvê-lo. Aí começa a dúvida da dúvida, aí você não consegue entender o que o cara quer. Entendeu? Na verdade, aconteceu isso. Eu li todos, refiz, passei todos para um outro papel, eu estou sem tinta aqui em casa, e o que eu fiz? Então, como eu estou com um relativo tempo, comecei a copiar. Pô, cara, mas nem assim eu não consigo entender o danado do problema. Então, difícil. Mas é aquilo que vamos tentar fazer o esforço da semana passada, de ler, e conforme ler, se nós estivéssemos lá na lousa, né, na sala de aula presencial, então eu estaria anotando como fala, anotando os valores, né, mas com uma interpretação. Então vamos fazer aqui algo parecido. Pois então, vamos lá. Essa é realmente nesse momento eu sinto muita falta da lousa. E daquela coisa do presencial mesmo, né? Não, ok, mas tô falando que eu faria isso no sentido de sugerir que é o que você deveria fazer em qualquer exercício de física que você for tentar fazer, a sugestão é essa. Antes de já começar a querer ou imaginar como seria a resolução, leia frase a frase e vá tentando transformar essa frase em símbolos, como se fossem os dados do problema, ou seja, é uma interpretação, né, do que está escrito na língua portuguesa para uma linguagem mais própria da física, com os símbolos que a gente costuma utilizar. Então vamos ver. Os núcleos muito pesados são os mais sujeitos ao decaimento alfa. Primeira frase. Como assim núcleos muito pesados? O que ele quer dizer com isso? Quem me diz aí? Núcleo muito pesado, hidrogênio, por exemplo? Não, bem maior, né, professor?
Claro que não, né? Estamos falando do urânio, do plutônio, do cúrio, que ele está dizendo aqui. Então, elementos que têm muito, tantos prótons quanto nêutrons no seu núcleo, certo? Então, tá bom. Então, esses núcleos aí, muito pesados, são os mais sujeitos ao decaimento. Assim, por exemplo, o isótopo mais estável do urânio, isótopo porque o urânio 238 é um deles, tem o urânio 234, tem o urânio 235, tem vários isótopos do urânio, né? Se é urânio, tem 92 prótons, mas quantos nêutrons? Tem várias possibilidades, vários isótopos. Este cara aqui, especificamente, decai por decaimento alfa, com uma meia-vida de 4,5 vezes 10 a nona anos. Então pronto, aqui, Jorge, se fôssemos na aula lá presencial, ou você no seu caderno aí, com lápis e caneta, tal, borracha, sugestão, você agora tentaria escrever qual é a reação em símbolos, como é que fica o símbolo da reação nuclear em que o urânio emite uma partícula alfa. Eu acho que eu fiz isso aqui no meu PowerPoint. Ó, eu já fiz, mas já fiz direto para todos os três que ele está falando aqui. Ele fala aqui, então, a primeira, tá aqui, ó, o urânio 238, ele emite uma alfa, que é a mesma coisa que o núcleo do hélio, né? E então ele virou tório. E está dizendo que o tempo de meia-vida é 4,5 milhões de anos. Daí ele fala que para o plutônio isso seria de 8 vezes 10 a sétima anos, e para o cúrio isso seria de 3,4 vezes 10 a 5 anos. Então, pronto. Primeira coisa que eu faria no presencial na lousa, estou fazendo aqui com você também no ensino remoto, e sugiro que você faça no seu caderno, é isso aqui, é escrever as equações nucleares que estão envolvidas. Tudo ok até aqui? Esse é o primeiro passo, é a interpretação. Se isso está claro para você, então agora vamos continuar a leitura aqui. Então esse é o dado, tá? Dado isto, o que ele pergunta para a gente? Ele pergunta para a gente, não, tem mais um dado ainda. Em um intervalo de tempo no qual metade dos átomos de uma amostra de U238 decai, opa, frase importantíssima, ele está te dando mais um dado aí. Em um intervalo de tempo, né, então T, delta T, no qual metade dos átomos de uma amostra de U238 decai. Ok? Pergunto, o que ele está dando para você de informação importantíssima aqui? A meia-vida. Portanto, quanto tempo você passou? A meia-vida do urânio, que é de 4,5 vezes 10 a nona. Isso. Então tá aí, ó. Então, uma outra coisa que poderia ser escrito na lousa aí no caderno aí de cada um é essa. Então quer dizer que o delta T, ele está dizendo que o delta T, ou simplesmente o tempo T que passou é de igual 4,5 vezes 10 a nona anos. Então ele quer saber, ó, vamos mudar a pergunta. Ao longo de 4,5 milhões de anos, aí vem a pergunta A e B. Que fração dos átomos resta na amostra de plutônio e de cúrio? Certo? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Olha, ao longo de 4,5 milhões de anos, quanto que eu ainda vou ter em termos de fração de átomos de plutônio e de átomos de cúrio? Porque no começo eu tinha apenas os átomos de urânio, não é isso? E agora, depois de 4,5 milhões de anos, ele quer saber o que eu tenho. Porque repara que, na minha observação aqui, o urânio, ele virou tório. O plutônio virou urânio e o cúrio virou plutônio. Então, deixa eu ir de trás para frente aqui, né? O cúrio virou plutônio, o plutônio vira urânio, 240,
Na verdade, falar de outro jeito, vai. É aquela discussão que acho que a Liliane que pegou bem um outro dia aqui, que quando um elemento radioativo emite uma partícula alfa e vira outro elemento radioativo, este outro, por sua vez, se ele ainda é também instável, ele, por sua vez, emite também alfa, beta, e vai virando outra coisa. Esse outro cara que vira outra coisa também, se ele ainda é instável, emite, e no final das contas você vai tendo uma população ali enorme de diversos tipos de partículas. Você não tem mais somente os átomos daquela amostra inicial que você tinha. Agora você tem um monte de coisas, né? Só para a gente lembrar essa imagem que a própria Liliane acho que colocou outro dia para a gente aqui. Mas, ok, agora vamos interpretar de novo o problema como um todo e tentar resolver. Então, disse que o urânio faz isso, outros nucleídos sofrem tá. Não, aqui é só uma comparação. Então, não invalida o que eu falei, mas é mais simples aquilo que eu estava dizendo. Ele quer saber só isso. Plutônio, 244, que vira alfa. Leva 8 vezes 10 a sétima anos para metade dos plutônios virarem urânio 240. Pergunta, em 4,5 milhões de anos, qual a fração de plutônio que ainda vai restar, sendo que a meia-vida dele é 8 vezes 10 a sétima anos? Pergunta B. Cúrio. O cúrio, ele leva 3,4 vezes 10 a quinta anos para que metade, né, dos átomos de cúrio virem plutônio. Pergunta. Então, ao longo de 4,5 milhões de anos, qual é a fração de cúrio que ainda vai restar? Então, são duas perguntas A e B realmente separadas, uma da outra, tá? Eu lembrei aquela discussão da Liliane, mas na verdade nem precisaria, mais simples do que eu estava começando a projetar aqui. É simples assim. Sabendo que eu tenho um tempo de 4,5 milhões de anos, essa é a pergunta. Ao longo desse tempo, qual a fração de plutônio que vai restar e qual a fração de cúrio que restaria, sabendo que eles demoram esses respectivos tempos aqui para decaírem pela metade. Bom, então tá. Então o que a gente precisa? Agora que eu tenho os dados e tenho a pergunta, como é que eu resolvo? Tem que pegar o arsenal teórico que a gente tem, né? Mas primeiro, vamos lá. Eu estava olhando aqui a transparência, não sei se alguém está querendo colocar alguma coisa, eu ouvi um microfone ligando, mas não estava vendo aqui, voltei agora para a webconferência. Alguém? Tudo bem? Entendeu a pergunta? Se ninguém fala nada, entende-se que entendeu a pergunta. Então tá, o que a gente tem de arsenal teórico, de fórmulas matemáticas, né? Tá aqui, ó. Eu achei que não tinha colocado, então tá aqui, ó, dados. Então, ΔT, 4,5 milhões de anos. A gente tem, no nosso arsenal teórico, essa expressão aqui matemática que a gente viu na semana passada. Esse lambda é aquela taxa de decaimento, né? Ela é calculada pelo ln2 sobre o tempo de meia-vida, para cada elemento químico. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei qual é a constante de desintegração do plutônio e do cúrio. ln de 2 sobre meia-vida dele, ln de 2 sobre meia-vida do outro. E cheguei nesses valores aqui para o lambda. Por que eu fiz isso? Porque naquelas formulinhas que a gente estava mexendo na semana passada, você vai se lembrar que esse lambda é um fator importante da formulinha. Então pronto, aqui estaria a resolução. Esta fórmula aqui, que é a fórmula do decaimento, que é a fórmula que mostra quantas partículas de plutônio, no caso aqui plutônio, né, ainda existirão a partir de um determinado tempo, que você coloca aqui na formulinha. Formulinha essa que entra o lambda, que é a constante de desintegração do elemento químico, e entra também quantos elementos existiam, quantos núcleos existiam no começo, é o N0. Mas veja que a pergunta não é quantos núcleos eu vou ter. A pergunta é qual é a fração. Então eu não preciso saber o N0, nem o N. O que eu preciso saber é a fração, ou seja, a divisão
do N pelo N0, para cada um dos elementos, letra A e letra B. Então, na letra A, o que eu fiz foi isso. Peguei lá a formulinha E elevado a menos lambda T, coloquei aqui o lambda que eu acabei de encontrar aqui em cima, joguei aqui, e multipliquei pelo tempo que o exercício diz que passou. O tempo que passou é a meia-vida do urânio, ou seja, 4,5 milhões de anos. Dando uma olhada se não tem problema aqui com transformação de unidades, parece que não, está tudo em anos. Então, beleza, faz a conta e você vai chegar neste valor. 1,18 vezes 10 a menos 17. O quê? Nada, porque isso aqui é uma fração. É uma fração entre duas coisas, né, de mesma grandeza física. Você divide metros por segundo por metros por segundo, não dá nada. Você divide tantos átomos por tantos átomos, não dá nada, é uma fração. Então quer dizer que após 4,5 milhões de anos, a fração de átomos de plutônio que ainda vão existir numa amostra que só tinha plutônio no começo é de 1,18 vezes 10 a menos 17. 0,00000, quase nada, né? Quase que não tem mais plutônio. Não tem que ter mesmo, porque olha o tempo de meia-vida dele, como é muito mais curto do que o tempo de meia-vida do urânio, né? De 10 a sétima para 10 a nona é uma diferença enorme, são 200, né? São 100 vezes diferente, desconsiderando o número aqui da frente, só de potência, são 100 vezes maior, né? Então, lógico, ao passar uma meia-vida de urânio 238, se passaram muitas meias-vidas de plutônio 244. E de cúrio, então, nem se conversa. Deve ter um número aqui que vai beirar zero. E realmente, na hora que você faz a conta, pode ver que dá aproximadamente zero. O Excel nem consegue fazer para mim essa conta, que eu tentei no Excel e o Excel dá um erro. É E elevado a menos 2,04 vezes 10 a menos sexta, né? Vezes o 4,5 vezes 10 a nona. A hora que eu faço essa conta aqui, o E elevado a isso, aqui no Excel deu um estouro, deu um erro. É porque o número é tão pequeno, 10 elevado a menos 50 e não sei quantos, que você pode dizer que, olha, é zero. Ou seja, após 4,5 milhões de anos, não resta praticamente nenhumzinho átomo mais de cúrio numa amostra que só tinha cúrio no começo. Cúrio não tem mais. Talvez tenha plutônio, ou talvez o plutônio já tenha virado outra cara, que outro cara, e outro cara, e outro cara, mas cúrio não tem mais, porque o tempo de meia-vida dele é bem curto quando comparado com o tempo de meia-vida do urânio. E aí? Deu para entender? Não. Eu entendi as contas todas. Agora a lógica eu não entendi. Porque a gente tem o plutônio é de trás para frente, não é isso? Então a gente Como tem assim? o plutônio virando urânio e vai virar tório. Não. Eu aqui comecei a discutir aqui de uma forma que gerou essa confusão que você está colocando agora. Não. Então porque aí o tempo ia ficar esquisito. O exercício, eu lembrei de uma frase que você mesmo falou, de que ao longo do tempo vai ficando um monte de núcleos, né, diferentes, é verdade, mas aqui na questão 8 em si, ele está dizendo que o que está acontecendo na letra A e na letra B são dois processos separados, não tem nada a ver, não é um virando o outro, como eu comecei a fazer a alusão aqui no começo. Então tá. São coisas distintas. Senão ia ser a minha questão de novo. De tudo virando. Tá certo. Agora tá certo. Mesmo porque o equacionamento não estaria batendo. Né? Se fosse fazer essa brincadeira de um virando o outro, olha só, o cúrio 248 virou plutônio 244. Tá aí, beleza. Aí você vai para cima. O plutônio 244 vira urânio. Mas qual urânio? 240. Não é o urânio 238 que está dizendo aqui em cima. Nada a ver. Tá certo.
certinho. Eu comecei a explicação de uma forma equivocada. Tá bom. Então tá certo. Tá entendido. E o Jorge? Ia colocar alguma coisa aí? Professor, então a sacada aí é a gente perceber que quando ele arremata no final, em um intervalo de tempo no qual metade dos átomos de uma amostra de urânio 238 decai, aí vem a pergunta, que fração de átomos resta em essa amostra? Resta em amostra. Então, ele quer dizer aí que aí você tem de perceber que isso aí é a meia-vida do urânio. Então, exatamente aquele tempo que ele deu em cima, 4,5 vezes 10 a nona anos. Isso. Ou seja, a pergunta, se tivesse feita de outro jeito aqui, ó, deixa eu, só para brincar um pouquinho aqui, deixa eu voltar lá para a questão 8. Ops. Eu saí do modo de apresentação e entrei no modo em que eu posso mudar as coisas aqui no PowerPoint, né? Então, aqui na questão 8, se o enunciado aqui, Jorge, poderia então mudar para... É que o meu computador fica lento quando eu tento fazer isso, né? Mas seria assim, em vez de em um intervalo de tempo no qual metade dos átomos da amostra decai, poderia ser, aqui o enunciado poderia ser passados, né? Algo assim, passados 4,5 vezes 10 a nona anos, vírgula, que fração dos átomos resta em amostras de plutônio tal e cúrio tal. Simples assim. Tira essa parte toda do em um intervalo de tempo no qual metade dos átomos de uma amostra lá seria passados 4,5 vezes 10 a nona anos, que fração dos átomos resta numa amostra A e B. É isso. Como você disse, a gente reconhece, já falou de outras vezes, é isso. O problema chave de qualquer exercício, não só de física, né? Vale para qualquer ciência aí, é a interpretação. Não tem jeito. Sim. Né? Ok, mestre. Deixa eu voltar aqui no meu modo de apresentação. Então, ok. Dificuldade, fica a dúvida se conseguiria fazer sozinho numa outra situação, mas está entendida a resolução. Os outros também tudo bem? Ingrid, imagino que não, né? Deve estar de paraquedas aqui nessa discussão, né? Vou partir para o 9, então. Se ninguém se manifesta, a gente avança para o 9. O que eu entendi, no fundo, é que a referência ao urânio foi só para usar a meia-vida dele como ΔT. Exato. Como tempo. Exato. Agora, se fosse aprofundar, ele poderia dar uma quantidade de urânio e perguntar qual que é a quantidade do cúrio ou do plutônio. Aí teria um desenvolvimento usando essa fração. Sim, só que aí não poderia ser este urânio. Não. Isso. Aí seria aquele que está decaindo. Isso, urânio 240. Aí sim, daria para fazer uma brincadeira desse tipo que você está falando aí. De ter uma massa inicial, uma quantidade de átomos inicial, e depois ir vendo quanto de cada um, a proporção de cada um. Tá bom. Perfeito. Aí sim. Então tá. O exercício 9, vamos ver. Diz que tem um núcleo de urânio, desculpa, de tório 228, que emite uma partícula alfa de tal energia. Essa questão 9, gente, eu fiz uma modificação para quem carregou o arquivo da primeira vez, eu fiz uma modificação. Era uma questão do... Quase todas as questões aqui são de uma versão, né, do Halliday, mas essa questão 9 especificamente, eu comecei a resolver, né, a questão, e não gostei do jeito que estava o enunciado e a resposta que o Halliday dava, inclusive. E aí, para contextualizar mais para o nosso curso aqui, para as nossas aulas, eu fiz uma modificação. Então, o que está lá no ambiente agora já é com este enunciado aqui que tem letras A, B, C e D. Antes não tinha essas letras todas, tá? Bom,
Diz que tem, então, o tório 22 emite uma partícula alfa com essa energia aí, 5,17 MeV. Calcule várias coisas. A energia de desintegração para esse processo, aquele ΔE, o valor máximo esperado para a energia cinética de uma partícula alfa emitida nesse processo, a energia de recuo do núcleo residual de rádio, 224, e, finalmente, a energia e frequência do fóton gama, que acompanha esse decaimento alfa. Isso aqui dialoga com um slide, ou alguns slides que a gente apresentou para você há um tempo atrás, sobre a questão do decaimento alfa, que o decaimento alfa geralmente é seguido de um decaimento gama também. E por isso que existe todo um espectro das várias partículas alfa emitidas por um determinado elemento químico. O símbolo que geralmente os físicos nucleares usam está lá numa das transparências, alfa 67, alfa 228. O que eles querem dizer com isso? Que quando você faz a conta teórica do ΔE para o decaimento alfa, você acha um determinado valor em mega electron volts lá. Mas, na prática, em laboratório, se identificam diversas outras partículas alfa um pouquinho menos energéticas que essa. Então, seria aquela coisa de que, ao emitir uma alfa, esses dois prótons e dois elétrons, dois nêutrons que constituem a alfa, é como se eles tivessem decaídos de um determinado nível energético de um elemento químico para o outro nível energético do outro elemento químico, ainda ficou instável e aí em seguida emite um gama, que é um fóton gama, e se é fóton tem frequência como qualquer fóton. Então eu só estou contextualizando para lembrar de uma aula passada que a gente mostrou para você isso. Ok, agora é fazer continhas. Fiz em forma de tabela aqui, acho que fica uma coisa mais didática, que é o que a gente tem usado quase sempre. Então, eu tenho a massa do tório, tenho a massa do rádio, porque o tório vira rádio, né? 228 vira 224, tório 90 vira rádio 88, e aqui está a nossa partícula alfa. Faço as devidas soma desses dois e subtração daquele, e descubro que tem um ΔM aqui de 0,01. E descubro com isso, então, que multiplicando por aquele fator de conversão, né, 931,5, chego em 5,52, e com isso eu já estou respondendo a letra A. Eu não coloquei aqui o numerinho A, a letra A, mas essa então seria a resposta da letra A. Já fizemos essa conta diversas vezes. Tudo bem? Jorge? Para essa questão, letra A, você tinha conseguido fazer? Foi essa que eu revi, que eu fiz. Então, só que eu estou achando aqui o ΔM diferente. É? Eu somei 22,4, 224,02 mais 0,00, e isso aí eu subtraí de 228,03. Meu ΔM deu 0,005. Você usou mesmo a massa 4,0? A massa da alfa, você usou 4,00 raso ou usou uma coisa mais... Tem 4, mais coisa além? 260. 4,00, 260. Então, eu fui lá no site... Aqui... Pois não, pode falar. Não, é só que aqui eu fiz uma padronização de colocar só 2 casas decimais em todo mundo. Ó. É só por isso. Então eu estou desprezando a 3ª e 4ª casa decimal e você não está desprezando. E isso vai dar sim uma diferença aqui. Mas o raciocínio é esse que você fez. Soma esses 2 caras aqui, da direita, vai dar 228, alguma coisa, e subtrai isto deste primeiro valor. E esse é o ΔM. Fizemos isso várias vezes, né, professor? É verdade, dá .01. Exato. Do jeito que eu coloquei aqui só 2 casas decimais, você faz a conta de cabeça aqui da 001 mesmo, né? É isso mesmo, da 001. Mas a tua conta não está errada não precisa pagar. Só não vai bater com o meu gabarito, porque o meu gabarito foi feito pensando, neste caso aqui, em só levar em conta 2 casas decimais. Não tem nenhum problema não.
Então, mas se você fazer... Aí depois você multiplica por 931, não é? Não. 931,5. 0,01. 0,01 vezes 931 dá 5? Vamos ver aqui. Se não dá, tem algo errado. 931,5 vezes 0,01. Não, tem razão. Não daria isso, não. O que eu fiz de errado aqui, então? Tem razão, tem algo de errado aqui. Peraí, vamos voltar. Na verdade, o resultado é esse, professor. Mas eu estou achando estranho. Esse não, resultado de 0,01 que não é real, professor. Tem algum erro aqui, verdade. 0,01 não é real. Aí é 0,005. Então, deixa eu de novo sair aqui do modo de apresentação. Se o meu computador deixar aqui, a gente muda o valor, para já. Não bateu, não. Espera um pouquinho só. Eu tenho que encerrar o compartilhamento, senão ele não deixa, a memória do meu computador aqui não deixa eu trabalhar ao mesmo tempo. Espera só um pouco aí. Acho que é isso. Ele está saindo aqui do modo de apresentação. Marquinhos. Está resistindo aqui a entrar. Já saiu aqui do modo de apresentação para vocês, mas o meu PowerPoint não está deixando ainda eu voltar para o modo em que eu posso mexer aqui. Acho que eu vou ter que fechar o PowerPoint meu e abrir de novo. Acho que sim. Aguenta só um pouquinho aí. Pronto. Agora eu vou lá na questão 9. Cheguei na questão 9. Para dar esse 5,52, não pode ser essa massa da alfa que eu coloquei aqui. Então, deixa eu abrir um outro arquivo que eu tenho aqui, que eu tinha feito umas contas num arquivo Excel. Foi da onde eu fui puxando os valores. Vai ver que nesse Ctrl+C, Ctrl+V, eu fiz algum erro de conta aqui. Sim, já estou abrindo aqui. Ué? Deixa eu tirar desse negócio das duas casas decimais e colocar de um outro jeito. Tá aqui, Jorge. Agora tá aparecendo para mim 4,0026 na verdade. Aí o ΔM... tá. É que aí o ΔM não vai dar exatamente 0,01 não. Vai dar um número quebrado aqui. E acho que isso muda tudo. Eu estou agora visualizando aqui o meu arquivo Excel e não mais o PowerPoint, que é da onde eu puxei os valores, tá? Então, deixa eu fazer uma outra forma de apresentar aqui. Se eu apresentar enquanto notação científica, deixa eu ver se isso já me dá outro parâmetro. Colocando em notação científica, eu teria o seguinte valor, tá? A massa do tório, 2,28 vezes 10. Eu vou colocar em mais casas decimais, pronto, fica mais fácil resolver o problema. Ok, massa do tório agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Vou pegar a massa do rádio também do mesmo jeito. Ok, massa do rádio 224,02021. Estou colocando lá no PowerPoint. Já já eu compartilho de novo a tela aqui do PowerPoint com vocês.
Massa da alfa. Massa da alfa também com mais casas decimais agora, 4,0026, que é o que o próprio Jorge tinha colocado aí pra gente. Ok. Quando eu faço isso agora, o meu ΔM vai dar aqui 5,93 vezes 10 a menos 3, portanto, 0,00593. Bateu aí com o que o Jorge falou, 0,005, então 0,00593. E aí sim, quando eu multiplico por 931,5, vai me dar o valor aqui, que o Excel está dizendo, que é de 5,52. Voltando aqui no meu PowerPoint. Agora vamos ver se fazer uma conta aqui só manualmente na calculadora, ver se agora está tudo certo. Então, se eu pego 0,00593 e multiplico por 931,5, sim, agora deu. Então, agora eu posso compartilhar de novo com você o meu PowerPoint, que já está... Ah, deixa eu salvar. Compartilhando aqui de novo o PowerPoint. Então, era um problema só de ajuste em casa decimal, Jorge. Eu fiz no Excel e quando eu puxei para o PowerPoint, eu desprezei casas decimais para ficar mais enxuto aqui a visualização, mas aí, ao fazer isso, acabou dando esta confusãozinha aqui, mas aqui está já resolvida. Deixa eu colocar no modo de apresentação de novo. Pronto. Agora sim. Pode ver que esse 0,00593 multiplicado pelo fator de conversão 931,5 realmente vai dar 5,52 e uns quebrados. 5,52, 3,795. Tudo bem? Era só uma questão de como demonstrar aqui as casas decimais. Tudo certo, gente? Continuam me escutando na boa? Sim, tá. Então tá bom. Então tá, era só isso. A questão... Então isso é a letra A, que é aquele exercício que a gente está acostumado a fazer várias vezes. Massa do pai, massa do filho, soma o que está à esquerda, o que está à direita, subtrai, multiplica pelo fator de conversão e chega no ΔE. Ok, letra B. O valor máximo esperado para a energia cinética de uma partícula alfa emitida nesse processo. E aí? O pessoal aí que não fez, principalmente aí, vamos ver, Matheus. O que você imagina, Matheus? Tá acordado aí, Matheus? O que você imagina, como que poderia ser calculada o valor máximo esperado para a energia cinética de uma partícula alfa emitida nesse processo? Calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma última lida. Porque, veja, lá no enunciado, ele falou que o núcleo do tório emitiu uma partícula alfa de 5,17 MeV, né? E a gente fez aqui as contas e descobriu um ΔE de 5,52. Lembrando do contexto da nossa discussão lá de trás da partícula alfa. Alguma ideia? Calma aí, o valor máximo, da partícula alfa. Não era alguma coisa tipo a diferença dessa energia de 5,17 em relação a esse ΔE, que é o 5,52? Tinha uma coisa diferença? Assim. Vamos fazer uma... Bom, antes que eu vá para outra coisa, eu falei para o Matheus, mas se alguém tiver alguma ideia aí,
Esse você não achou na internet, né, Liliane? Não, esse não. É, porque esse eu que inventei. Esse não tinha jeito. Você mudou tudo, assim não dá. Vou ter que escolher na internet para os futuros colegas. Ai, ai. Mas e você não chegou a fazer, falou que você tinha feito 10 também, né? Mas o 9 não, né? Não, o 9 eu tinha pensado nessa tabela, mas Tá, eu achei difícil. tá Achei bom. bem difícil. Alguém tem alguma ideia? Além do Matheus, que eu perguntei, mas pode ser qualquer um. Deixa eu carregar então, enquanto isso, deixa eu lembrar uma apresentação que a gente passou para você há um tempo atrás e está lá no ambiente, sobre o decaimento alfa. Mas aí para isso eu vou ter que parar este compartilhamento exatamente aqui agora e vou compartilhar com você um outro que a gente já tinha trabalhado certa vez, que é este daqui, ó. Ok, você está vendo aqui a minha apresentação agora do decaimento alfa. E quando a gente discutiu, a gente fez essa explicação aqui, antes e depois, conservação da quantidade de movimento. Se a partícula alfa foi lançada para frente, é porque existe um recuo do átomo filho aqui para trás, de tal modo que tanto a energia cinética, a quantidade de movimento é conservada e a energia também é conservada, mas surge uma energia cinética que antes estava presa lá dentro do núcleo pai em termos de energia de ligação. E aí, quando a gente faz as contas do nosso costumeiro ΔE, a gente tem que entender que neste ΔE agora existem duas parcelas de energia. Não é só a energia cinética da alfa, mas também tem que levar em conta que o átomo filho tem uma velocidade de recuo, então ele tem uma energia cinética, e isso está dentro, compondo o valor do ΔE. Daí a gente avançou para a próxima transparência aqui, lembrando de como que a gente pode fazer para calcular a energia cinética, a gente foi trabalhando aqui até chegar nessa expressão matemática aqui, ó, em que a energia cinética da partícula alfa pode ser calculada a partir dessa expressão, em que a gente tem o valor do ΔE, que veio lá daquela continha que a gente está habituado, multiplicado por esta fração, onde o A é o número de massa. Deixa eu sair do modo de apresentação, porque às vezes você não enxerga a linha de baixo aqui da apresentação, né, quando está lá na webconferência. Lembra? Então a gente já tinha discutido isso um dia atrás aqui, ó. Então pronto, Matheus, agora ficou mais tranquilo. Então era uma multiplicação. Isso, sabendo que o valor do ΔE é este, 5,52, né, na transparência que a gente estava mexendo agora, você vai multiplicar por essa fração para então achar o valor da energia cinética da alfa. Mas qual alfa? A alfa de maior energia cinética possível, porque além dela tem todo aquele espectro que a nossa apresentação também mostra. É só seguir aqui ó, os nossos slides, né? Aqui estão os espectros em que aparece aquele menos 30, menos 61, né? Lembra? Só quem participou, né, da aula deve estar se lembrando dessas transparências aqui. Ok, então pronto. Com isso eu posso voltar lá na nossa outra apresentaçãozinha, que é a resolução do exercício, e o que eu vou fazer é justamente aplicar então esta formulinha aí. Né? Na verdade não é difícil, é que você não estava se lembrando dessa... Não, eu até lembrei desse espectro da partícula alfa, mas eu não lembrava mesmo dessa equação, eu tinha esquecido ela. Beleza. Vou deixar de compartilhar isso aqui e vamos compartilhar então o outro aplicativo PowerPoint.
que é onde tem o exercício da questão 9. Já estamos voltando lá. Pronto, já chegamos pronto. Então, o que eu fiz aqui na sequência, gente, é isso. Eu apliquei essa fórmula que eu acabei de relembrar para você, peguei o ΔE de 5,52 aqui e multipliquei pelo número de massa, A menos 4 sobre A, sendo que esse A é o 228, que é o número de massa do átomo pi, que é o tório. Cuidado, não é a massa atômica. 228,02 é o número de massa, quer dizer, a somatória dos prótons e dos nêutrons que tem dentro dele, tá? Fiz a conta e deu 5,43. Olha só, 5,43, sendo que o ΔE é 5,52. 5,52 é maior que 5,43. Se eu fizer a subtração disso, o que eu vou achar? Já está lá a letra C para você respondendo, porque é a pergunta. A energia de recuo do núcleo residual. É exatamente isso. Aqui eu já fui direto, tá, para responder a letra C e a D numa tacada só. Então, o que eu pus aqui para você agora na transparência? Deixa eu ver se você está enxergando ela inteira. Acho que está. Então, o que eu fiz aqui? Opa! Fui muito além. Se eu tenho uma energia cinética da alfa de 5,43, mas o exercício me disse, lá em cima, ó, que a partícula alfa que ele está dizendo aqui foi emitida com 5,17. Está lá no enunciado do problema. Então, de novo, aqui tem um problema de casas decimais, tá? Como eu estou deixando tudo em 2 casas decimais, novamente vamos ter aquele problema da conta aparentemente não está batendo, mas está batendo sim, é só questão de colocar mais casas decimais. Eu fiz no Excel e depois puxei aqui para o PowerPoint para deixar mais bonitinho no PowerPoint, deixei só 2 casas decimais e acaba dando a impressão que tem conta que não está batendo aqui, tá? Mas essa energia de recuo aqui, ó, deixa eu ir lá para o meu Excel para não ficar dúvida para a gente. Estamos na questão 9, né? Na questão 9, isto. A energia de recuo vem da conta de pegar o F166 o meu Excel está travado aqui. Então, o problema eu tô tendo, de novo, o único jeito de eu conseguir fazer mexer aqui e mostrar para vocês o resultado exato é eu parando a apresentação para que o meu computador deixe eu mexer na edição tanto do PowerPoint como do Excel, tá? Então, o único jeito seria fazer isso daqui. Mas, enfim. Então, o que eu fiz aqui? Lembrando daquela transparência, a energia de recuo do átomo é você pegar aquele ΔE, que é o 5,52, com as casas decimais, eu poderia colocar aqui também as casas decimais, tá? Do 5,52, subtraído da energia da partícula alfa do 5,17 aqui, então eu teria a energia, da energia de 5,43, que seria a máxima, eu teria a energia de recuo do átomo filho, o átomo que foi gerado pela emissão da alfa. A energia da partícula gama fica por conta da diferença justamente entre a energia cinética máxima e a energia cinética efetiva da partícula alfa. É aí que eu cheguei no 0,26. E o fóton, a frequência foi aquela fórmula E igual a HF, que vale para qualquer fóton, né? A energia de um fóton é múltipla, é proporcional à frequência dele. Então, H é aquele Hzinho do Planck, que a gente trabalhou lá em
quem já fez, né? ESMZ5, a constante do Planck, no sistema internacional, 6, alguma coisa vezes 10 a menos 34, e se for em electron-volt, 4,1 vezes 10 a menos 15. Mas eu acho que para ficar melhor para você, eu vou ter que mesmo que sair do modo de apresentação e de novo ir lá no Excel, pegar as casas decimais e trazer para cá. Ou não? Você acha que já ficou claro por aqui? Tá aberto para vocês aí. Eu acho que está claro. Aí, Volta, por favor, professor. Tá bom, sem problema. Bom, Recua aí, por favor. eu ia fazer Recua. Não tem problema. Eu só preciso ter um pouco de paciência. Eu tenho que descompartilhar aqui, pimba. Aí o meu computador, fala, finalmente eu tenho memória de volta. O Kanata não está deixando eu ter memória suficiente. Vai lá e compra mais punch de memória, poxa vida. Enfim. Certo. Então, é o valor entrando aqui no meu Excel. Eu tinha o valor de 5,52 e uns quebrados, né? Só que eu vou... Então, vamos colocar aqui para passar para o PowerPoint, então, mais casas decimais. Um número com mais casas decimais, pronto. 5 casas decimais. Professor, Oi. Até a energia de recuo do filho, aí beleza. Eu cheguei nesse valor, tranquilo aqui. Não sei se você está voltando aí. Não. Eu ia fazer a pergunta, depois não chega na energia do gama. Não. Até a energia do recuo, tá bom. Bacana, então a energia do gama... mas não tem jeito. Para que eu possa fazer isso, eu preciso deixar bonitinho aqui, senão a gente não resolve. Então, já que a gente voltou aqui, vamos resolver a coisa bem feitinha, colocando mais casas decimais, e aí você vai ver que tudo se acaba resolvendo. Ok? Deixa eu mudar também casas decimais para esse cara aqui. Colocar até 5 casas decimais, pronto. Aí eu vou passar, então, lá para o meu PowerPoint. Então, a energia de recuo é o ΔE, que é aquele 5,52 de uns quebradinhos, menos a energia, como eu falei aí, da alfa máxima, que é o 5,43 e uns quebradinhos. Aqui também. Deixa eu colocar aqui também, então, em mais casas decimais. Não faz mal, vamos fazer tudo certinho. Ok. Pronto. Agora eu posso pegar esse cara aqui e passar lá para o meu Excel. Desculpa, para o meu PowerPoint. Lá no PowerPoint, então, em vez de 5... só que eu tenho que sair da apresentação. Em vez de 5,43... Isso mesmo. Em vez de 5,43, na verdade, é 5,42, 597. A energia cinética da alfa, aí é um dado do problema, só com 2 casas decimais mesmo, que é o 5,17. A energia de recuo, então, acaba ficando com 0,09. Deixa eu copiar de novo e para lá. 0,9689. Fica, então, também quebrado aqui, casas decimais. Com isso, a energia do fóton gama, que eu vou calcular fazendo a subtração da energia cinética massa da alfa com a energia cinética da alfa que o problema me deu, que é o 5,17. Então, agora também vai ficar um número quebrado aqui. Então, a gente copia e leva lá para o nosso PowerPoint. Então, em vez de 0,26, vai passar para um número quebrado aqui também, que é 0,25 e uns quebrados.
Deixa eu colocar agora tudo na mesma letra e formato, porque quando a gente mexe dá uns problemas aqui. Tá, não está perfeito ainda a visualização, mas acho que agora já dá para a gente brincar. Vou compartilhar de novo com você o meu PowerPoint. Que é este aqui. Já está entrando aí. Entrou. Pronto. Então, o que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que a energia do fóton gama seria a energia da alfa. Peraí que deu um probleminha aqui na tela. A energia do fóton gama, então, seria a energia cinética da alfa, o máximo valor dela, que é o valor aí de 5,42, 5,459, uns quebrados, subtraído disso dos 5,17 que o problema me deu, que é o valor da alfa em questão. Então, subtraindo essas duas energias cinéticas aí da alfa, eu chego nesse valor de 0,25597. Então, esse valor aqui, 0,25597, é a subtração desses dois primeiros caras aqui, ó, o 5,42 menos o 5,17. Chego no valor da energia cinética do fóton gama. Explicando por quê. Nas transparências que eu acabei de mostrar agora, relembrando a aula passada, é isso que a gente tinha discutido. Quando um determinado elemento químico emite uma partícula alfa, o que se descobre em laboratórios é que, na verdade, não é uma única partícula, mas é um universo de partículas alfas, cada uma com a sua energia cinética. Existe o máximo valor possível da energia cinética, da alfa, que é dado por essa continha aqui, que a gente fez do A menos 4 sobre A, mas, neste problema especificamente, ele falou que a partícula alfa tem uma energia de apenas 5,17. Subtraindo as duas, a gente descobre que, então é porque esta partícula alfa de 5,17, o que deve ter ocorrido, então, é que o material tório emitiu uma partícula alfa, virando rádio, mas essa partícula alfa acabou indo para um nível quântico de energia do rádio que era instável. Para se estabilizar, emite um fóton gama. Então, por isso que o fóton gama tem esta energia, que é justamente a energia que estava faltando aqui para o 5,17 chegar em 5,42. A última conta é o E igual a HF. Divide esse 0,25 pela constante de Planck e você chega nesse valor aqui de 6,24 vezes 10 elevado, aqui é elevado a 19, tá? Não é 1019, é 10 elevado a 19 Hz. Agora sim? Principalmente o Jorge, que estava com a dúvida, tudo bem? Professor, aí para eu chegar no gama, na frequência do gama, eu entro naquela equação de E igual a HF? Isso. Ou seja, divide esse 0,25597 aqui, ó, certo? Por 4,1 vezes 10 a menos 15, só que ainda vai ter um fator de 10 a sexta, porque está MEV, né? Mas esse 4,1 vezes 10 a menos 15 que eu estou te falando é o valor da constante de Planck em elétron-volt segundos. Então, divide esse cara pela constante de Planck e vai dar esse valor. Divide o E Esse E aqui, ó, esse E aqui, que eu estou passando o mouse, esse é o E do E igual a HF. É a energia do fóton. Sim, energia do fóton, tá certo. Ok. Fóton Tá. E igual a HF. Isso. Perfeito, professor. Bom? Bacana. Só cuidado que, na hora que você fizer essa conta, que eu falei, vai ter uma diferença de 10 a sexta por causa do mega.
Vai ser transformação. Exato. Tá? Mas o raciocínio é esse aqui. Beleza. Beleza, eu vou rodar só mais um e aí a gente encerra por hoje. Mas agora lembrando, tá? Agora sim, o PDF com todas as resoluções está lá no ambiente, mas, gente, vai ter esse probleminha que a gente identificou aqui de eu ter feito uma aproximação de casas decimais para a apresentação do PowerPoint ficar mais bonitinha, mas acabou gerando esse problema, porque a terceira, a quarta casa decimal realmente acaba sendo fundamental nos cálculos, não dá para desprezar desse jeito, tá? E eu não desprezei, só a hora que eu fui passar para transparência é que, por uma razão de estética, achei que ficaria legal, mas acabei dando com os burros na água aí. Então esse foi o 9, né? Esse foi o 9. O 10... O 10, ele... Deixa eu ver se está projetando para você o 10 aí, tá. O 10, ele fala assim, que tem os radionuclídeos, ele conta uma historinha de novo, né? Os radionuclídeos pesados emitem partículas alfas em vez de outras combinações de núcleos, porque as partículas alfas formam uma estrutura particularmente estável. Para confirmar essa tese, calcule as energias de desintegração para as reações hipotéticas a seguir e discuta os resultados. Essa questão, acho que comparada com a 9 aí, que precisou lembrar coisas da autotransparência, da outra aula, é mais simples. Ele te deu 3 reações nucleares, A, B e C, e quer que você calcule os ΔEs. Ou seja, massa antes, massa depois, subtrai, dá o ΔU, multiplica por aquele fator lá de equivalência, o 931,5, e você vai chegar no que ele está pedindo. Só que depois que você fizer as contas, ele quer que você faça uma discussão, uma interpretação. Mas as contas em si, é só você fazer 3 continhas daquelas que a gente está habituado, e ele te deu todos os valores aqui, e aqui que a Liliane falou que tem alguma coisa errada de valor, é isso? Sim. Aonde? O urânio, você usou 2350429. Certo. E numa tabela que eu peguei, ele é 39. Ah, tá. Bom, aí tá bom. Esses valores aqui são valores que eu peguei do livro em questão, que acho que é o Halliday. Mas então, acho que as contas que eu vou apresentar aqui são as contas levando em conta o 2,9, tá? Mas beleza, se for mais preciso o 3,9, pegando uma tabela de nuclídeos aí, a gente até pode fazer uma consulta já já. Mas as contas que eu estou apresentando aqui é levando em conta o 2,9, então por isso que vai dar uma diferença com os valores da Liliane, entendi. O urânio 23592. 235043924. Tá bom. Depois o Mas 24. Tudo bem, eu vou manter aqui o 2,9, senão de novo eu vou ter que fazer aquilo de ir lá no Excel, ver, mudar as contas, tá? Só fica valendo, se alguém for pesquisar, vai dar uma diferença. Perfeito. Mas a resolução é essa. É isso, não. A resolução. Opa. Tá aqui, ó. A resolução eu fui fazendo em vias de tabelinha de novo, sempre fazendo aquilo. Então aqui está o núcleo, a massa do pai na esquerda, depois vem a massa do filho, a massa da partícula, que precisa tomar cuidado agora, né? Porque não é alfa sempre. Tem que obedecer à reação química, à reação nuclear que ele falou. Então, na letra A, o que está sendo emitido não é a partícula alfa, é o isótopo 3 do hélio. E ele te deu aqui já, ó, os valores todos das massas de cada coisa. Tem que tomar cuidado para você transportar aqui para a tua conta o valor que ele deu aqui. Então, HE3 é 3,0160, coloquei aqui. Faz o ΔM, ou seja, soma esses dois caras da esquerda e o valor que der, subtrai daquele que estava lá no pai, e você vai ter uma, entre aspas, surpresa, é porque vai dar um valor negativo aqui do ΔM e, consequentemente, um valor negativo também do ΔE. Mas nós já discutimos isso agora há pouco, num outro exercício, na verdade, da semana passada, de que quando acontece isso, é um indício para a gente o quê? Opa, espontaneamente essa equação, essa reação nuclear não acontece.
Agora, essa outra aqui, que é a letra B, em que o urânio 235 vira tório 231 emitindo o núcleo do hélio 4, que é, por excelência, a partícula alfa, essa tudo bem. Quando eu faço as contas, o meu ΔM vai dar positivo, 0,04, multiplicando pelo fator de conversão dá 3,728, ok. Isso acontece espontaneamente na natureza. De novo, letra C vai dar um resultado que não corresponde a uma situação espontânea. Vai emitir o HE5? Espontaneamente impossível. Quer dizer, na natureza, espontaneamente, isso não ocorre. Se por acaso o homem em algum laboratório aí consegue fazer isso, é outra conversa, mas espontaneamente é uma reação nuclear proibida de acontecer. Só vai acontecer se você fornecer energia de algum jeito, mas espontaneamente, impossível. Por isso que eu coloquei xizinho, aonde não acontece espontaneamente, e ok, aonde acontece. E é isso que ele estava querendo saber, né? O que ele pergunta lá? Para confirmar essa tese, calcule as energias de desintegração para as reações hipotéticas a seguir e discuta os resultados. Que discussão? Ó, o que ele falava no começo? Os radionucleidos pesados emitem partículas alfa, em vez de outras combinações de núcleons. Por quê? Porque as outras combinações de núcleons, para que acontecessem, você precisaria fornecer energia. Então, espontaneamente, naturalmente, não acontecem mesmo. Eis aí, então, por que na natureza há um predomínio, né, há uma escolha da natureza em emitir partículas alfa, partículas beta. Por que na natureza não tem um monte de emissões do isótopo 3 do hélio ou do isótopo 5 do hélio? Porque isso levaria a situações de você precisar gastar energia e não liberar energia. Então, não é um processo que aconteça naturalmente. O exercício 10, no final das contas, acho eu que você teve condições de entender com muito mais facilidade. Ou não? Sim, esse exercício a gente já tinha visto até. Legal, tudo bem? Com o valor Guilherme, Wellington, isso. Lilian, desculpa, interrompi você. Não é isso, que a gente viu, inclusive, com o valor negativo e discutiu isso Perfeito. fornecer energia. Tá bom. Guilherme também tudo certo. O Wellington também, está acompanhando na boa. Legal. Então tá. Eu falei que eu ia só até o 10, mas o 11, gente, é tão imediato que... Oh, legal, até a Ingrid falando que está entendendo. Nossa, beleza então. O 11 é tão imediato que acho que vale a pena eu já avançar para ele também, porque aparentemente pode ter um problema de interpretação aí, mas a conta em si é tão simples que eu já vou avançar. O que diz o 11? Olha, um nêutron livre decai de acordo com a equação tal. Então ele está dando essa equação. Tem um nêutron e ele de repente não é mais nêutron, ele vira próton. Mas para conservar as cargas elétricas aqui, se ele virou um próton, tem que também ter emitido um elétron, porque nêutron é zero, né? Carga elétrica. Se apareceu uma carga positiva, tem que ter uma carga negativa também. 1 mais, menos 1, 0. Valeu. E diz aqui que acompanha também a emissão de um neutrino. Aí ele diz, se a diferença de massa entre o nêutron e o átomo de hidrogênio é esta, 844 micro, essa primeira letra aqui, que parece 1, é micro, 10 a menos 6, unidades de massa atômica, qual é a máxima energia cinética do elétron emitido? Pensa bem, a máxima energia cinética do elétron emitido vai acontecer se por acaso acontecer de não ter emissão do neutrino, se o neutrino sai com energia cinética zero. Essa seria a máxima energia cinética possível que a gente pode imaginar. Entendeu? Você tem a massa do nêutron é tal, a massa do próton é outro tal, subtraiu, deu 840. De acordo com a equação do Einstein, como a massa do elétron é muito pequenininha, a gente pode deduzir que esses 840 aqui, multiplicado pelo 931,5, seria o ΔE, ou seja, seria a energia que foi liberada devido
a transformação nuclear aqui do nêutron em próton. Ou seja, seria então a energia cinética desses dois carinhas aqui que estão se movimentando depois da emissão. E eventualmente também, se o próton tiver também com uma certa velocidade, quem sabe dele. Mas, como ele pergunta qual é a máxima energia cinética, a gente pode fazer a seguinte inferência. Caso não tenha emissão de neutrino, quer dizer, o neutrino tivesse parado, velocidade zero, e se o próton também não estiver se movimentando, ou seja, se o elétron absorver todo o ΔE que veio da desintegração, então elétron estaria movendo com a energia cinética igual a este ΔE. Em outras palavras, a resolução desse exercício é só você converter, você vê o equivalente energético em MeV dos 840 vezes 10 a sexta unidades de massa atômica. É só fazer essa simples conta aqui, ó. E acabou o exercício 11, mais nada. Pergunta mais complexa é se ele tivesse nos fornecido, olha, mas sabe-se que o neutrino saiu com tal energia cinética. Em vista disso, qual poderia ser a energia cinética do elétron? Aí você ia ter que pegar os 840, transformado em MeV, que é isso daqui, e subtrair da energia cinética do neutrino para então descobrir qual seria a energética do elétron. Mas como ele está numa situação aqui de máxima, supostamente, né, qual é a máxima energia, é só fazer essa conta e acabou o problema. E aí? Fomos com 11 também assim? Então tá, o 12 e o 13, como eu estava dizendo para você, já está lá no ambiente, né? Não nesse formato de PowerPoint, mas um formato de PDF. Você só não tem condições de ir clicando o mouse para ir vendo passo a passo, você vai ver direto já, né, todas as resoluções. Mas o 12 é muito tranquilo, é só fazer uma continha dessas de novo de ΔE, ΔM, ΔE. O 13... como nós já fizemos uma discussão sobre isso, é fazer uma demonstração que, na verdade, já foi feita essa demonstração para um caso mais genérico. O 14 também tem que fazer uma demonstração, mas é aquela brincadeira de somar e subtrair determinadas quantidades de elétron para você forçar a barra para aparecer na fórmula aqui um jeito final, tá? Mas depois disso é só fazer de novo massa de antes, massa depois, ΔM, ΔE. E depois tinha uma questão extra, mas aí não vai estar lá no... Quer dizer, vai estar sim, vai estar, porque eu imprimi agora o PDF e coloquei lá para você. Eu fiz uma questão extra que então não está na lista de exercícios, tá? Mas é uma questão extra interessante de discutir, mas aí, essa sim, a questão extra exigiria da gente um tempinho maior aqui para fazer a discussão. A gente deixa isso para o nosso retorno lá em agosto, porque já estamos avançado aqui com 11h49, acho que está de bom tamanho para a gente terminar, mas fica a teu critério. Se você quiser que a gente avance aqui, não tem problema não. O que vocês acham? Paramos por aqui? Você tenta ver lá o PDF e tenta resolver e traz a dúvida para a gente se tiver em agosto. Então tá bom. Então a gente interrompe por aqui, continua valendo a minha sugestão, né? Particularmente para o Matheus, mas vale para todos vocês, tentar fazer com que os colegas que não ainda apareceram, né, ver se eles ficam cientes dessa conversa toda. Em agosto é para valer, não vai ser mais uma questão optativa. É legal que a Ingrid tenha participado, se ela tiver contato desses colegas, colocar a experiência dela também, para que a partir de agosto todo mundo participe. Fica orientação em especial para esses colegas darem uma olhada no material que tem lá, fazer uma
leitura geral, mas acho que vale para vocês também que estavam participando de todas as aulas. Uma revisão é interessante, porque em agosto não vai ser só o Canato falando aqui de FNFP 17, mas voltam também as demais disciplinas. Então vai ser importante você voltar em agosto com a memória, né, afiada aí em relação ao que a gente já viu aqui, tá? E é isso. Ficamos nisso. Boas férias para mim, né? Bom recesso para vocês. Você vai ter férias? Ué, férias eu tenho, não tem jeito. Férias eu tenho, eu não posso mudar. As férias docentes é complicada porque se você é um funcionário do IFSP, né, e não é professor, você tira as férias entre aspas quando você quer, digamos assim, né? Mas as férias docentes é no calendário da escola, então a gente não tem maleabilidade para trocar Não, mas eu férias. imagino que os professores, eu acho que todo mundo vai estar meio que preparando essa Sim, popular, né? Ninguém vai, férias entre aspas, entre aspas. Eu acho que você vai ser requisitado, não, para orientar? Bom, eu tenho a equipe, né? Pelo menos tem servidores da CD que não vão estar em férias, então vamos apostar que eles dão conta do recado. Então tá bom. Boas férias, Renato. Obrigada mesmo por todo esse tempo que você disponibilizou. E eu achei muito bom. Eu gostei. Acho que valeu mesmo. Uma experiência Legal, muito legal. Obrigada mesmo. falou. E boas férias pro pessoal todo, mas a gente ainda se fala aí, a gente fofoca pelo caminho. Beijo Ok. grande. Tchau, tchau. Tá bom, Tchau, gente. pessoal. Tchau, professor. Tchau. Boas férias. Até a próxima Valeu. turma. Até a próxima. Vou parar a gravação aqui, então. Ok. E vamos saindo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.